amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. O tema de nosso vídeo hoje é o absolutismo e o mercantilismo. Iremos iniciar falando sobre o absolutismo. O absolutismo, meus amigos, é a consolidação do processo de centralização política de poder na figura do rei. Ou seja, a evolução daquele processo do surgimento das monarquias nacionais, onde nós tivemos justamente ali o enfraquecimento da nobreza e o fortalecimento do rei e da burguesia. Lembre-se, nós tivemos ali que a consolidação, a centralização do poder atende a interesses de cada uma das camadas sociais. Nós tínhamos ali interesses dos burgueses, onde eles tinham a necessidade de unificação de medidas, unificação de pesos, unificação de moeda, de segurança. Nós tínhamos também os interesses do rei, a cobrança de impostos da burguesia, a possibilidade da formação de uma única moeda, a possibilidade da formação de um único exército, a diminuição do poder e da interferência dos nobres, a diminuição da interferência da igreja, e nós tínhamos também os interesses do clero e da nobreza. Lembre-se, o clero e a nobreza também tinham interesses. Quais os interesses? Isenção de impostos, privilégios, cargos remunerados. Esses eram os interesses que nós temos nesse momento. Esse processo, meus amigos, de centralização política vai acontecer ali ao longo do século XIV em diante. Nós teremos que os principais países onde irão surgir essa centralização consolidada, ou seja, onde surgirá o absolutismo, são justamente França, Inglaterra, Portugal e Espanha. Países que aderiram a esse momento, que vão ser absolutistas, não serão os únicos, mas são os mais importantes países absolutistas que surgiram ao longo do século XV até o século XVIII. Neste momento, esse poder centralizado, consolidado, um poder, como o próprio nome diz, absoluto. O rei absolutista é senhor da vida e da morte de seus súditos, dos membros de seu país. Todo o comando, todo o controle, todas as decisões estão centralizadas na figura dessa pessoa, na figura real. Esse modelo de governo irá se dar na Europa do século XV até o século XVIII. E ele vai ser, podemos entender, que ele vai acabar surgindo diferentes justificativas para a sua existência. Existirão basicamente dois estilos de absolutismo. Um estilo que é pautado pela teoria do direito divino, ou seja, o poder de governar, a justificativa de governar vem de Deus. A teoria do direito divino, meus amigos, estabelece ali uma teocracia, onde o rei deve ser obedecido justamente porque quem escolheu esse indivíduo para governar foi Deus. Dessa forma, um rei bom, um rei valoroso, um rei virtuoso deve ser obedecido, justamente porque ele é um presente de Deus para o povo. Agora, se o rei é um rei tirânico, se o rei é um rei malévolo, digamos assim, ele também deve ser obedecido, porque ele é um castigo de Deus para o povo pecador. Perceba que na teoria do direito divino, o rei sempre será obedecido, sempre será obrigatoriamente de ser obedecido. Por quê? A justificativa de seu poder vem de Deus, o direito de governar vem de Deus, e é justamente porque Deus escolheu aquele indivíduo que ele deve ser obedecido. Existe também a teoria absolutista chamada teoria do direito de fato, a teoria do direito de contrato, onde o rei deve ser obedecido porque as camadas sociais o interpretam, o reconhecem como a melhor opção para governar. Dessa forma, o poder de governar, na teoria do direito de fato, na teoria do direito de contrato, ele vem não de Deus, mas o poder de governar vem do apoio das camadas sociais, uma espécie ali de contrato, de contrato social, uma espécie ali de acordo, de entendimento que aquele indivíduo é a melhor opção, e como ele é a melhor opção, ele deve ter todo o poder em suas mãos para poder exercer um governo. Atenção! Quando nós falamos
teoria do direito divino, estamos falando principalmente da França. A França é a representação máxima da teoria do direito divino. Quando estamos falando da teoria do direito de fato, estamos falando da Inglaterra. A Inglaterra é a representação máxima da teoria do direito de fato ou teoria do direito de contrato. Esses dois países foram países absolutistas, cada um ao seu modo. Claro que, se nós pegarmos a maior parte dos governos da Europa ali, da Idade Moderna, nós temos ali que a maioria era teoria do direito divino, mas nós não podemos esquecer a existência dessa outra vertente da teoria absolutista que existia principalmente na Inglaterra. Dentro das teorias de governo absolutista, existiram filósofos que vieram para defender a existência dessa forma de governo. Nós temos ali, por exemplo, o filósofo francês Jacques Bossuet. Jacques Bossuet, pessoal, ele era um bispo da Igreja Católica Francesa e dessa maneira ele tem uma obra chamada A Política segundo a Sagrada Escritura. Na obra de Bossuet, nós temos ali que são estabelecidas todas as bases para a interpretação e a consolidação da ideia do direito divino dos reis. Nesse momento, é através da obra de Jacques Bossuet que nós temos a ideia consolidada ali de que o poder e o direito de governar vem de Deus e dessa forma o rei sempre deve ser obedecido. É Jacques Bossuet e em seu livro A Política segundo a Sagrada Escritura que nós temos o estabelecimento desses elementos. Além de Jacques Bossuet, nós temos também o filósofo Thomas Hobbes. O filósofo Thomas Hobbes ele é mais conhecido pela sua visão um tanto quanto negativa da ideia de estado de natureza. Uma pausa. O que é o estado de natureza? O estado de natureza é o momento o tipo de organização humana antes da sociedade. Segundo Thomas Hobbes, o homem em estado de natureza, ele é violento. Segundo Thomas Hobbes, o homem em estado de natureza, ele é belicoso, ele é violento, o homem é o lobo do homem, ele causa a morte de seu semelhante. Desta forma, é necessário para conter a destruição, para conter o medo da morte, para conter a violência, que exista um governante com poderes absolutos. Baseado nessa vertente, Thomas Hobbes escreveu um livro chamado Leviatã, onde ele compara a figura do rei, né, com esse ser mítico total e totalmente poderoso, esse ser mítico que era assim com poderes gigantescos, indestrutível. Ele faz um paralelo da figura do rei com esse ser, o Leviatã, para estabelecer a ideia da necessidade de um governante com todos os poderes em suas mãos, porque se esse governante detém em suas mãos todos os poderes, ele detém as condições para apaziguar a violência, para analisar e poder justamente evitar a destruição humana. Somente um governante absoluto, na visão de Thomas Hobbes, é capaz de conter a destruição da humanidade. Porque se lembre, na visão de Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Dessa forma, ele cria o Leviatã e cria o livro Leviatã e cria essa interpretação da necessidade da existência do governo absolutista. Outro filósofo que se envolve nessa questão de absolutismo é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, né, pessoal, ele é um filósofo desse momento que escreveu o livro O Príncipe. Maquiavel escreve O Príncipe estabelecendo uma nova vertente para as ideias políticas. Maquiavel viveu em um momento, né, ele era florentino, e viveu em um momento onde não havia um poder unificado na Itália. Não existia o país Itália, mas várias pequenas repúblicas que eram conflitantes e inimigas entre si. Maquiavel viveu nesse momento e ao analisar os atos, as ações de um famoso indivíduo italiano chamado César Borgia, ele chegou à conclusão de que havia
outra forma de entender a política. Até então a política era vista como uma necessidade e um desejo de levar o bem a todos. Maquiavel vai trazer uma nova visão. Maquiavel vai dizer que não. A política existe porque existem os dominadores que querem dominar e os que são dominados, que querem acabar com sua dominação. O governante, ele vai se inserir neste conflito entre dominados e dominantes. O governante que é hábil, ele vai amenizar esse conflito sem terminar com o conflito. Porque se o governante terminar com o conflito, não haverá mais necessidade da sua função. Maquiavel, então, estabelece essa ideia de que para a política é necessário uma outra moral, uma moral totalmente política, focada na objetividade. Para Maquiavel, ele vai dizer que o governante virtuoso é o governante que age em prol do bem comum, age em prol do bem de todos. Mesmo que essas ações possam parecer cruéis, mesmo que essas ações possam parecer terríveis, quando ela é focada no bem de todos, ela é uma ação virtuosa. E o governante que age segundo assim é um governante virtuoso. Dessa forma, Maquiavel estabelece que um governante para o bem comum pode mentir, ele pode enganar. Para o bem comum, o governante, para Maquiavel, não precisa ser amado, não precisa ser um príncipe amado, ele tem que ser um príncipe competente, não exercendo apenas a busca pela aprovação e o amor do seu povo. Por quê? Maquiavel entendia que como ele vivia numa Itália dividida e sempre acontecendo guerras e destruições, quando os governantes eram fracos, não eram focados na objetividade, eles acabavam ficando à mercê de invasões, à mercê de traições, surgindo guerras ininterruptas. E nas guerras, quem morre, quem acaba sendo sacrificado sempre é a população. Dessa forma, Maquiavel, escrevendo o seu livro O Príncipe, estabelece essa ideia de que o príncipe, o governante, deve ser competente, deve ter o objetivo de trazer o bem para todos, o bem comum. Na Europa, meus amigos, os representantes máximos dos modelos absolutistas foram governantes, no caso da França, o grande rei Luís XIV, o símbolo máximo de todo o absolutismo de direito divino, Luís XIV, conhecido como o Rei Sol. Ele estabeleceu a ideia, por exemplo, de que todo o poder, toda a glória e toda a importância francesa adivinha de sua única e real pessoa. O mais importante, mais sólido e mais forte governante absolutista de todos os tempos, o rei Luís XIV da França. Além de Luís XIV, nós tivemos na Inglaterra o rei Henrique VIII, que também exerceu o poder de forma absolutista. Lembre-se, Inglaterra, absolutismo por direito de fato. Ele conseguiu angariar o apoio das camadas sociais inglesas, tendo o apoio do parlamento. Perceba, como nós vimos em nosso vídeo de reforma protestante, Henrique VIII fez a própria religião dele, fez a religião anglicana. Imagine o poder que esse rei possuía. Porém, na Inglaterra, o rei, o monarca mais importante do absolutismo não é um rei, mas é uma rainha, a rainha Elizabeth I, que vai, com o seu governo, consolidar o absolutismo inglês e vai transformar a Inglaterra em uma nação de significativa importância e de cunho internacional. Dessa maneira, meus amigos, nós temos então que estabelece essa forma de governo que aconteceu entre o século XV ao século XVIII, o absolutismo, onde governantes consolidaram em suas mãos o poder máximo da política. Uma coisa é interessante dizermos: para que o rei pudesse exercer esse poder absoluto, para que ele pudesse exercer o absolutismo, ele deveria ter recursos, e esses recursos eram obtidos através do mercantilismo. O mercantilismo, meus amigos, ele não é uma coisa única, um único tema. O mercantilismo é um conjunto de atitudes, de ações, um conjunto de medidas econômicas tomadas pela monarquia absolutista. O mercantilismo, pessoal, ele está pautado principalmente, como o nome diz, pelo mercado, pelo comércio. E dessa forma, alguns países europeus, países absolutistas, adotaram essas medidas para tentar alcançar uma melhor dinâmica econômica.
Esses países são justamente Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Esses países são os principais países absolutistas. E o mercantilismo vigorou na Europa Ocidental, principalmente do século XV até o século XVIII. Neste momento, pessoal, temos que entender algumas coisas que são muito importantes. Primeiramente, pessoal, o mercantilismo, como falei, é um conjunto de atitudes, mas a principal atitude de que os monarcas absolutistas utilizavam era a intervenção. O rei, como era absoluto, tinha autoridades e tinha possibilidades, tinha poder de interferir sempre na economia, buscando uma melhor alternativa para ele. Essa que é o ponto, uma melhor alternativa para o rei. E para ter uma melhor alternativa, para ter uma melhor economia naquele momento, pessoal, era muito simples. Olha só, gente, hoje em dia, se nós vamos ver qual é um país que é rico, nós temos milhares de coisas para analisar, nós temos muitas coisas para analisar. Temos ali questão de produção industrial, o PIB, a renda per capita, a longevidade da população, a baixa mortalidade infantil. Nós temos muita coisa para analisar. Naquela época era muito mais fácil. Naquela época, meus amigos, era simples. Quem tinha mais metal precioso era mais rico. Por isso que os países europeus estavam sempre na busca de um alto nível de metalismo. O que é o metalismo? Nada mais é do que o acúmulo de metais preciosos, o acúmulo de ouro, o acúmulo de prata e, claro, acúmulo de outras formas de riqueza, né? Nós generalizamos falando metais preciosos, mas é todo tipo de riqueza. Mas, meus amigos, o metalismo era o objetivo máximo do mercantilismo. Por quê? Quanto melhor fosse o mercantilismo, melhor seria a quantidade de metal, ou seja, melhor o metalismo. Dessa maneira, as ações, dessa maneira, as atitudes, dessa maneira, o conjunto de regras estabelecidas pelas monarquias absolutistas tinha o foco de sempre aumentar o metalismo. Dessa maneira, é possível estabelecer algumas características para que esse metalismo seja sempre alcançado. A primeira característica é justamente uma busca por uma balança comercial favorável. Uma balança comercial favorável diz respeito justamente aos negócios que são feitos pelaquele determinado país. Entenda, se nós temos um país que exporta e importa produtos no mesmo nível, nós temos uma balança comercial equilibrada. Se nós temos um país que importa mercadorias muito mais do que exporta mercadorias, nós temos uma balança comercial desfavorável. Porque ao importar produtos, sai o ouro de dentro do país. Por isso que o foco é sempre ter uma balança comercial favorável, ou seja, exportar mais e importar menos. Porque quando você exporta seus produtos, entra no seu país o ouro, aumentando o metalismo. Além de termos ali essa questão da balança comercial favorável, nós temos também protecionismo, ou seja, a proteção do mercado interno. Com o protecionismo, os reis criavam mecanismos, criavam medidas, criavam regras, impostos para impedir que a balança se desequilibrasse. Dessa forma, precisamos ler a seguinte questão. Imagine a França. A França, o rei francês, está tentando fazer a sua balança comercial ficar sempre favorável. Dessa forma, ele usa o protecionismo. Imagine que a Inglaterra vá levar e vá vender dentro da França um determinado produto. Imagine que ele vá vender, por exemplo, colírio. Imagine que a Inglaterra venda colírio dentro da França por um valor assim de R$5. O mesmo colírio fabricado pelos franceses custa R$10. Ou seja, é óbvio que a balança vai ficar desfavorável, pois venderão muito mais produtos ingleses dentro da França. O que o rei faz? Cria impostos, cria medidas para que o colírio inglês fique mais caro. Cobra um imposto de R$10 sobre o colírio inglês. O que acontece então? Automaticamente, o colírio inglês que custava 5 custa 15. Dessa forma, nós temos que
o valor fica mais favorável para o produto francês. Esse tipo de coisa chama-se protecionismo, criação de regras, criação de medidas para manter a balança comercial. Isso é feito justamente utilizando a outra característica, que é o intervencionismo. O rei interfere na economia ao seu bel prazer, por exemplo, criando monopólios. O rei tem o poder de criar monopólios exclusivos de mercadorias e de vendas para determinados grupos que forem mais favoráveis ao rei. Dessa maneira, ao criar monopólios, ao conceder concessões para determinados grupos ou determinadas famílias, o rei interfere na economia. Lembre-se, as interferências são feitas sempre tentando aumentar o metalismo. Às vezes, essas interferências reais e a concessão de monopólios aumenta o metalismo nos países, mas não era uma certeza. O rei podia fazer isso? Claro que podia. Era um rei absoluto, com o poder total em suas mãos e dessa maneira inquestionável. Lembre-se, estamos falando de absolutismo, e no absolutismo o poder é total e completo nas mãos do rei. Por fim, vocês devem estar pensando, todos os países da Europa aderiram a esses mecanismos? Sim. Poxa, mas então como havia comércio na Europa se todos os países eram protecionistas, se todos os países buscavam balança comercial favorável? Era difícil. Mas então, neste momento, surge um novo elemento, que é uma política colonizadora. O estabelecimento de colônias além-mar. Este momento, nós já temos as descobertas marítimas, nós já tivemos a descoberta da América, nós já tivemos a descoberta das rotas para a África, ou seja, novos territórios que serão estabelecidos e transformados em colônias para o bel prazer das metrópoles, ou seja, colônias que vão enriquecer a metrópole, o país europeu. Por quê? Porque uma colônia só é uma economia complementar. A colônia obrigatoriamente existe para complementar as atividades econômicas dos países europeus. Existem apenas para fortalecer as economias europeias. É neste momento que é utilizado o chamado pacto colonial. O pacto colonial obriga as colônias a somente negociarem com suas metrópoles. Exemplo, Brasil era uma colônia portuguesa. Dessa forma, pela força do pacto colonial, todos os produtos coloniais brasileiros eram obrigatoriamente vendidos para Portugal, e quando o Brasil precisava de um produto manufaturado, obrigatoriamente comprava o produto de Portugal. Ou seja, o pacto colonial obriga o Brasil, que é uma colônia, a negociar somente com Portugal, que é a sua metrópole. Perceba uma coisa, meus amigos, se existe uma obrigatoriedade, a colônia sempre sai prejudicada. O produto colonial sempre é vendido para a metrópole pelo menor preço. E o produto metropolitano sempre é vendido para a colônia pelo maior preço. Dessa forma, estabelecendo ali um fortalecimento e uma melhora da economia, uma economia metropolitana. Veja que também existe uma outra questão. Quando você tem uma colônia, você tem a possibilidade de ter produtos exclusivos. Você tem alguma possibilidade de produtos exclusivos e assim você pode cobrar o preço que você quiser. Vamos dar um exemplo. A Espanha, ao descobrir a América Central, entrou em contato com o cacau. O cacau era um monopólio, só existia nas mãos da colônia espanhola. Então, meus amigos, se quando a Espanha levou o cacau para a Europa e a Espanha começou a vender cacau, por exemplo, para a Inglaterra, não importa se a Inglaterra vai proteger a sua economia, não importa se a Inglaterra vai colocar, por exemplo, leis, tarifas no cacau, fazendo o preço do cacau subir. Não importa. Por quê? Porque se a Inglaterra quiser cacau, obrigatoriamente a Inglaterra tem que comprar o cacau da Espanha. Não importa o valor. Então era muitíssimo importante o estabelecimento dessa ideia de uma política colonial. Então veja, nós temos ali que o mercantilismo é pautado por esses elementos. Para aumentar o metalismo, os reis utilizavam-se de
intervencionismo, utilizavam-se de protecionismo, utilizavam-se de políticas colonizadoras, utilizavam-se de uma busca por uma balança comercial favorável, tudo para aumentar a quantidade de metais preciosos dentro de seus cofres. Por fim, como o mercantilismo não possui regras estáticas, cada país vai acabar aderindo ao estilo próprio, cada país vai acabar desenvolvendo um estilo próprio de mercantilismo. Por exemplo, temos aqui o caso espanhol. O caso espanhol, meus amigos, é um mercantilismo metalista. Por quê? Ao haver a descoberta da América, a Espanha não precisava realizar outras atividades econômicas a não ser chegar aqui na América e minerar o ouro. O metal precioso era muito facilmente obtido aqui nas Américas por meio das minas de ouro e das minas de prata. Dessa forma, estabelece-se um mercantilismo principalmente metalista, só chegar e pegar o metal. No caso de Portugal, é diferente. O mercantilismo português é um mercantilismo pautado justamente pela agricultura, é um mercantilismo agrário. Portugal também tinha metais preciosos, mas antes de conseguir o metal precioso, ele tinha que produzir agricultura. Brasil produzia cana-de-açúcar. No caso, o Brasil, ele plantava cana-de-açúcar, transformava a cana-de-açúcar em açúcar, depois vendia o açúcar e tinha um metal precioso. Dessa maneira, nós temos então que o mercantilismo desenvolvido pelo Portugal é basicamente um mercantilismo agrário. Bom, além de Portugal, nós temos também a França. A França desenvolveu praticamente um mercantilismo comercial. A França, meus amigos, sempre foi pautado, justamente ali por ser uma grande produtora de produtos como peles, casacos de peles e perfumes. E dessa maneira, o grande foco do desenvolvimento do mercantilismo francês é o comércio desses produtos. Ao chegar nas Américas, os franceses colonizarão o Canadá e terão acesso a um grande comércio de peles. Dessa maneira, estabelecendo ali um mercantilismo pautado justamente pelas ideias comerciais. Além de Espanha, Portugal, França, nós temos o caso do mercantilismo inglês, que é um caso interessante. Na Inglaterra, nós temos um mercantilismo que primeiramente é comercial, igualzinho ao comércio desenvolvido pela França, mas no final do mercantilismo inglês, nós temos ali justamente que surgirá a Revolução Industrial, que começa na Inglaterra no início do século XVIII. Dessa maneira, o final do mercantilismo inglês é um mercantilismo industrial. Veja só, ele começa comercial e termina industrial. E encerrando esses elementos, encerrando essas características de cada mercantilismo individual, nós temos o caso holandês. O caso do holandês também é interessante, porque o mercantilismo holandês é um mercantilismo misto. Por que o mercantilismo holandês é um mercantilismo misto? Porque ele tem um pouco de tudo. Ele tem um pouco... A Holanda, pessoal, ela se envolveu nos mercantilismos dos outros países, principalmente com o Brasil. A Holanda, ela era um mercantilismo que era comercial, era um mercantilismo que era agrário, era um mercantilismo que era agrícola. Nesse momento, então, nós temos que, ao se envolver nesses vários estilos de mercantilismos diferentes, a Holanda acaba desenvolvendo um mercantilismo misto. Aí você pergunta, professor, mas você falou que a Holanda é mista, mas você falou que ela tem agricultura, comércio e ela tem metalismo. Não tem indústria? Não tem indústria. Indústria, meus amigos, só surge na Inglaterra no final do século XVIII. Queridos, meus amigos, percebam o quanto que nós temos ali que o modelo econômico e o modelo político da Idade Moderna surgiu com esses elementos. O modelo político da Idade Moderna é o modelo absolutista. O modelo econômico da Europa Ocidental da Idade Moderna é o modelo mercantilista. Mas uma coisa importante, o mercantilismo só poderia existir porque havia absolutismo. E o absolutismo só poderia existir porque havia mercantilismo. Esses dois momentos, eles são simbióticos, eles vivem juntos, eles não existem de forma separada, eles são momentos juntos, que aconteceram ao mesmo tempo, obviamente, na Europa Ocidental.
Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes para você, lembre-se, assine o canal, ative o sininho e ajude a História à la Carte a virar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Grande abraço, amigos, vida longa e próspera e até a próxima!